Olá, bem-vindos. Nunca enfrentei uma sala de aula que tivesse 70 metros até lá ao fundo. Vou tentar. Pode ter o grande benefício que se eu ficar sem voz isto fica mais breve. Bem-vindos todos. Aparentemente eu sou o anfitrião e eu digo anfitrião como forma de agradecimento. Uma vez ouvi o Derrida dizer no Porto, em francês, a falar de hospitalidade, que a hospitalidade era ele estar em casa a falar francês na nossa casa no Porto. A hospitalidade era que o anfitrião pudesse mudar de papel. O que eu sinto aqui é isso, que o Plano Nacional das Artes, a Europa Criativa, a Garagem Sul me permitiram, foram hospitaleiros o suficiente para eu me sentir o anfitrião deste evento, não é? E, portanto, gostava de dar as boas-vindas desta forma de agradecimento a toda a gente. Quando começámos a trabalhar, havia uma proposta um bocadinho incomensurável. Pedagogia e arquitetura, certo, será certamente interessante. Se atirasse ao mar tudo o que se escreveu sobre pedagogia e arquitetura, alguém disse que caminhávamos nas águas. Portanto, não era particularmente viável. Como delimitar? Como começar a construir e a aprender? Duas hipóteses. Uma, o espaço de aprendizagem mais maldito, mais obsoleto, a boa velha sala de aula. Aquela que toda a gente acha que funciona mal, toda a gente acha que podia ser qualquer outra coisa e que, na realidade, é o maior recurso que nós temos. É um pedaço de infraestrutura que está em todo lado. Portanto, simultaneamente, é obsoleto porque funciona. É uma rede muito maior que a escola. Portanto, tínhamos um objeto de estudo muito antigo. Precisávamos de um sujeito. Decidimos estudar o sujeito histórico mais recente, que é o adolescente. Tecnicamente é um bocadinho mais antigo que o teenager, mas em Portugal a gente ainda não arranjou outra palavra e pelo menos esta invenção extraordinariamente moderna de dizer temos um intervalo, não é, para nos inventarmos enquanto cidadãos. Este intervalo que depois ainda tinha uma dimensão extraordinariamente inclusiva, que o Google ajudava muito. O que é a adolescência? E diz o Google, que é sábio, depende onde você pergunta, depende a quem pergunta. A adolescência é recente e é contextual. Não é? Portanto, tínhamos um sujeito histórico. Tendo este sujeito, conseguindo chamar histórico, a mim deu-me imenso jeito, porque se os meus alunos acreditaram que havia um sujeito histórico muito recente, os outros também tinham a sua história e eu convenci-os de coisas extraordinárias e delirantes. Para aqui, acontecia que isto permitia uma grande inversão. Este sujeito histórico tem urgências diferentes das nossas, é relativamente recente e era preciso dar-lhe voz, ouvi-lo e uma grande inversão, era preciso aprender com ele. As exposições são uma maneira de estudar, senão voltávamos àquela velha figura do senhor comissário, que tem o mesmo nome que o rapaz da polícia, porque, pronto, por boas razões também. Dar voz, ouvir, aprender. Para fazer isto, tentámos estruturar 5 perguntas que articulassem a adolescência e a sala de aula. A primeira, que nós chamamos produção, a adolescência aparece como categoria de consumo no pós-guerra. É o grande consumidor apetecível. Mas aparece como grande disseminação. Aparece ao mesmo tempo que o lugar de invenção da adolescência, a sala de aula, é um direito para todos. É preciso industrializar a adolescência. Como é que isso se faz? Industrializa-se a construção da escola e aparece a escola pré-fabricada. Esta era a primeira pergunta, a produção. A segunda pergunta tinha de facto a ver com o corpo. A adolescência, adolescer
é estar a crescer. Ser adulto é já ter crescido. Não é? Este momento em que os corpos se organizam e encontram o seu lugar na ecologia social era outro tema importante, que nos permitia falar da ecologia. Não quero eu dizer simplesmente sustentabilidade, queria de facto dizer ecologia. Não é? Que era a segunda pergunta. A terceira pergunta era evidente. Estivemos todos sentados na Assembleia. A adolescência e a autonomia sem representação. Os adolescentes, cotidianamente, nos explicam, fazem o que nós adultos devíamos fazer e que, na realidade, em muitos casos, nós não fazemos o que devíamos fazer, que era protegê-los. Não é? Portanto, parecia que era uma pergunta importante à Assembleia e a construção do corpo político da adolescência. A quarta pergunta era arranjar um lugar para um projeto extraordinário que tinha sido um bocadinho a ponte e a centelha para tudo isto, que era o Conservatório Gulbenkian de Aveiro. A educação artística e, provavelmente, a transgressão. A transgressão, que nos parecia evidente, mas quando as coisas parecem muito evidentes, é ótimo voltar a perguntar ao Google, e correu-me bem, que me encontrei com a Bell Hooks e o Ensinar a Transgredir, a Educação como Experiência da Liberdade. E passou a ser um livro, não é, que reorganizou a maneira como pensávamos a sala de aula, não é? E todas as relações lá dentro, que tinha lá dentro o Paulo Freire, e, portanto, de alguma maneira havia um agente extraordinário, transgressão, e a educação artística, onde rapidamente quebrar as fronteiras entre as disciplinas ou quebrar os limites do centralismo eram óbvios. Não é? Última pergunta, aquela fronteira que a maior parte da educação formal e indestinada, que nós achamos que se destina a produzir quem vai para o ensino superior, deixa de fora, que é a relação entre a adolescência e o trabalho, entre a escola secundária e o trabalho, a educação profissional. E por isso lhe chamamos profissão, para podermos pensar todos estes momentos em que a escola imita o espaço de trabalho. E de como é que estes processos se reorganizam mutuamente, porque o trabalho muda mais depressa que a escola. Daí o perigo dos grandes determinismos, não é, entre uma coisa e outra. Com estas perguntas, com esta vontade de aprender, fomos à procura do que chamámos 5 escolas semente. Escolas, idealmente, da altura da adolescência, onde fosse visível a mudança. Escolas com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, a funcionar. Estabelecemos 2 regras. Uma, que fossem escolas públicas, não por qualquer viés ideológico, porque estávamos a falar do maior número e da disseminação de um problema. 2, que estivessem a uso, que fizessem parte de um presente partilhado. Se elas tivessem este lastro, nós íamos poder nos confrontar com uma coisa que eu rapidamente percebi. A minha ideia da adolescência e a minha ideia de sala de aula, de facto, precisavam de obras e era mesmo fixe que eu queimasse a pestana a estudar, não se perdeu nada, graças a Deus. Houve, de facto, encontramos estas escolas e acho que podemos ir como estudar, como dar voz e como trazer estas escolas semente para o debate. Como este processo se tornou uma parceria entre museus europeus, tivemos o apoio da Europa Criativa, pensámos, vamos filmar as escolas, vamos entrevistar os alunos, não é? E vamos dar-lhes voz e filmar as escolas e trazê-las para dentro da exposição, transportá-las, permitir que a exposição fosse uma viagem. Ótimo, começámos este processo institucional. Tínhamos uma escola que os arquitetos gostam muito, muito conhecida, que tinha sido construída com materiais industriais logo a seguir à guerra,
pelo casal Smithson, a escolinha de Hunstanton. Passado 4 meses, continuámos a insistir, ninguém nos respondia. Responderam-nos: os nossos alunos estão muito ocupados, não podem ser incomodados com isso. Achámos aquilo um bocadinho esquisito e pouco agradável. Depois descobrimos que se calhar era pouco agradável porque a escola não sobreviveu tão bem à renovação, não é? E, portanto, havia ali uma forma de não mostrar as trapalhadas que lá fizeram, mas gerou-nos um problema fantástico. Ó Joaquim, dá lá a perninha porque a gente precisa de uma escola para falar de produção. E foi outro azar que correu muito bem, que há um livro bastante divertido, quase esquemático, uma polémica muito grande sobre a produção das escolas, que se chama Arquitetura, Arte ou Serviço Social, que é um panfleto da sociedade fabiana, da Fabian Society. Portanto, era muito claro. Havia a esquerda e a extrema-esquerda. A extrema-esquerda não gostava da escola feita com materiais industriais, porque era uma subserviência ao mercado, não era planeada. O que é que eles gostavam? Da escola da fabricação programada, da escola feita dentro, através da equipa de projeto do Ministério, para controlar custos e execução e fazer uma escola exemplar para ser disseminada, multiplicada. Essa é esta escola que descobrimos, passado 70 anos, de exemplaridade e transformação ainda existe. Não é? Está protegida, é St. Crispin, e é uma escola feita, de facto, dentro do Ministério da Educação inglês, onde o projeto da Sociedade do Bem-Estar e da escola secundária se cruzam de uma maneira extraordinária. Não havia muitos materiais para trazer para a exposição. Pensámos que cada sala da exposição funcionasse como uma sala de aula, mas que não funcionasse como uma sala de aula através dos limites, funcionasse como uma sala de aula através das práticas. E o que é que a gente se lembra do grande equipamento de aprendizagem, a mesa? Trouxemos, pecado, esta é uma mesa muito famosa, mas é da academia privada mais cara e mais exclusiva dos Estados Unidos. Não é? Esta é uma mesa Harkness, desenvolvida em 1930, com uma bolsa de petrodólar, para inventar um processo pedagógico, o método Harkness, com lugar a uma mesa oval para 12 alunos e 2 professores. Há algum problema com o método Harkness? Nenhum. E se as turmas não tiverem 12 mamíferos? Põe-se 2 e parece um casamento? Estica-se? Não. Uma ideia maravilhosa, incapaz de proliferar. E, de alguma maneira, esta mesa, que dá imenso jeito também para ter a bibliografia, servia-nos como exemplo material e dialético, não é? De que não vale a pena ter particulares viés ideológicos, é olhar para as coisas e perceber os problemas que temos que resolver e o que é que queremos. E aí, a arquitetura é política porque é uma escolha, não é? Os filmes, acho que de alguma maneira, de facto, fazem esse exercício de recompensar quem vem à exposição. A meio do processo, percebemos que todas estas perguntas tinham outras perguntas dentro, tinham mutações contemporâneas, não é? E agregámos exemplos que esses que não tinham esta exigência que nós nos impusemos de ir visitar, podiam ter uma geografia bastante mais vasta, não é? E aí, tanto aparece o Liceu Garcia da Horta no Porto, como aparece uma escola no Bangladesh, da Anna Ehringer, onde os alunos simplesmente vivem fora da rede e têm aquilo que eles chamam frugalidade feliz, que é uma experiência extraordinária que nenhum de nós conhece, que é ter recursos limitados. Não é ter limites financeiros para comprar recursos, é mesmo acabou-se a eletricidade, porque a gente não está ligado à rede, não é? Esta experiência dos recursos limitados é extraordinária. Ou a experiência da Susan Hoffman da participação. Não é? Produzir, ter limites de recursos, participar, dar voz. Não é? Portanto,
Portanto, tudo isto foi mudando. Passando ao corpo, tivemos quem tem amigos não mora na cadeia, não é? Costuma-se dizer. E quem insiste em perguntar e aprender às vezes tem sorte. E um montão de amigos, quando eu punha o problema do corpo, da soberania alimentar, porque os adolescentes perguntavam, mas de onde é que vem a comida? De onde é que vem a energia? Falavam de uma escola agrícola em Avignon, onde os alunos vão à ópera. É o liceu de quando o Edgar Pisani chega à Ministra da Agricultura e diz as escolas agrícolas não são para fazer camponeses. Como é que indestinamos a escola agrícola? Como é que a escola agrícola não é uma máquina de replicar não é, o campo, o camponês? Acrescentamos o sociocultural. O que é que isto queria dizer? Pegar na velha escola agrícola, na quinta escola, e acrescentar um auditório, uma biblioteca, um ginásio e um campo de jogos. Foi mais ou menos isso que fizeram aqui. Um senhor chamado Roland Bechmann fez este projeto. Nós fomos visitar e entrevistar os alunos. E eu, como tenho alguma dificuldade em me libertar dos meus preconceitos e das minhas expectativas, fiquei absolutamente furioso quando pergunto a um adolescente: então porquê é que estás aqui? Porque a equipa de rugby é muito boa. Ei, mas e a comida e isto? E tu? Porque a equipa de equitação é muito boa. Eu senti-me um bocadinho mais estúpido a seguir. Porque, de facto, esta escola tinha o mesmo modus operandi de um belíssimo colégio interno inglês privado. Como era regional, tinha uma residência. Portanto, tinha um teatro, uma biblioteca, um jardim de leitura, um ginásio, uma quinta escola, uma grande estufa extraordinária. O cozinheiro até tinha um apartamento em cima do edifício central e os alunos comiam o que produziam. E, portanto, tudo isto gerou um sítio onde quem normalmente iria para a escola agrícola agora ia para o colégio fino e gostava de jogar rugby. Pareceu-me um indestinar extraordinário. Depois perguntei-lhe da comida e o gajo dizia: é verdade, o chefe passa por aí, vai buscar ervas e tal, aquilo é porreiro. E fomos passear para o campo e emprestar-nos esta escada de biblioteca, não é? Há uma malta que na escola secundária tem uma biblioteca que tem peras e tem laranjas e tem... Este é um objeto que eu fiquei particularmente fascinado e que me ensinou que a escola de aula é muitas outras coisas e funciona de muitas outras maneiras, não é? E a mesa, não é? Também temos uma mesa e todas as salas têm uma mesa. Este é um viveiro da estufa, onde a comunidade entra e vai buscar comida. Não é? Portanto, não é brinquedo o problema da soberania alimentar e o problema da capacidade e do empoderamento dos adolescentes para usarem a boca para crescer, para pensar e como órgão sensorial, de facto, para consumirem cultura, não é? Para comerem a própria educação. Pareceu-me extraordinário. Encontramos outros exemplos, evidentemente, a maior parte deles ecológicos. Serei breve, os exemplos estão aí. A Assembleia eu espero estar a gritar o suficiente. Azar. Eu percebo que era mais simpático eu ter ficado sem voz, mas... O problema da política, esta escola do Hans Scharum, o Hans Scharum, o arquiteto alemão, que provavelmente os fãs do Wim Wenders, de antigamente, conhecem da biblioteca em Berlim, das Asas do Desejo, os fãs de música conhecem
da Filarmónica de Berlim. Não é? Esse mesmo arquiteto, enquanto construía a Filarmónica, depois de ter proposto que a sala de aula devia ser uma unidade de sala de aula e que devia funcionar quase como uma casa, e que não devia ser, não era necessariamente uma caixota frontal, não é? Tinha todas as outras opções, constrói duas escolas. Constrói uma escola primária onde a Assembleia estava no centro, protegida pelas unidades de vizinhança da sala de aula. Constrói uma escola secundária onde a Assembleia está no início. E tem uma porta para dentro da praça central da escola e tem uma porta para a rua. E eu juro que vi um desenho do Hans Scharum que dizia Parlamento em cima desse espaço. De facto, fomos filmar. Esta escola deu-nos uma lição política extraordinária. Isto é uma escola feita com muito poucos meios, em que Hans Scharum encomenda a um jovem casal de artistas um esquema de cores que singularize estes espaços, não é? Que torne os movimentos diferenciados. Há um momento em que igualdade queria dizer uniformidade. Na pedagogia, todos estes sítios se encontraram com muitas ideias de pedagogia e com muitas ideias de adolescência. Esta, em particular, foi pintada de branco, porque não tinha aquela frescura da singularidade, igualdade e uniformidade. Felizmente é uma ideia que nós já não usamos, não é? Já não se gasta, e esta escola teve a fortuna de ter um grande apoio e foi restaurada como se fosse uma pintura. Há um fundo privado alemão que tem estado a restaurar a arquitetura moderna do pós-guerra. Esta teve direito à prospeção de cor e foi imaculadamente restaurada. Portanto, nós quando chegámos, encontramos uma peça fundamental do cânon da escola do pós-guerra, que tinha vivido 3 vezes, não é? E tinha encontrado, e portanto ficámos mais uma vez obrigados a perceber a mudança na continuidade, a estudar, a olhar, a ir documentar, e aí, embevecidos com as cadeiras da Assembleia, que não têm palco e plateia, não é? Que são de facto circulares. Quando pedimos as cadeiras, numa maravilhosa alegoria da educação, só vos empreste se usarem, que é parecido à educação, não é? Não dá para jogar no casino. Meu pai ensina-me a vida toda, hei-te deixar uma coisa, uma herança que tu não podes jogar no casino. Só tem sentido em uso, em prática, não é? Em partilha, evidentemente, e esse é outro sinal extraordinário do Plano Nacional das Artes, não é? Ou desta parede que têm aí atrás, não é? Que é, de facto, o olhar adolescente de uma maneira um bocadinho mais honesta do que estar eu a fazer de adolescente, não é? Onde todo este reflexo e este diálogo está aqui. Estamos quase a acabar. Há um exemplo contemporâneo, vale a pena pensar aqui na política. Evidentemente, não se consegue pensar Assembleia, política e adolescência sem protesto. Não é? E, portanto, começando a olhar, há um filme magnífico chamado Espero Tua Revolta, sobre as ocupações liceais em São Paulo em 2014 e 2015. Perseguindo um bocadinho esse filão, percebemos que esses protestos tinham aprendido da revolta dos pinguins no Chile em 2004. Que tinham aprendido dos estudantes que se revoltaram contra o Pinochet nos anos 80 e que foram assassinados. Não é? O Pinochet também assassinou adolescentes. Mais uma vez, os adolescentes fazem de adultos. A autonomia sem representação. Mas vale a pena pensar. Também descobrimos uma escola pública em Paris que funciona desde 1982 em autogestão. Autogestão quer dizer autogestão. Quer dizer que os alunos fazem a contabilidade, a limpeza, a cozinha, decidem o currículo. E uma coisa que funciona em autogestão desde 82
não tem paizinho nem mãezinha, não é? Tem a virulência do vivo, não é? Tem a virulência das coisas vivas que persistem porque ganharam corpo, não é? Político. E é surpresas magníficas, não é? Transgressão. Aviso geral, se alguém precisar de pensar, não sei, eu cada vez já percebi, se precisar ter uma péssima ideia de mim próprio, entrevisto adolescentes. É fantástico. As respostas são maravilhosas, as minhas perguntas são um horror. Eu me estava assim, transgressão. Eu entusiasmadíssima, transgressão é evidente, não é? E eu à espera que os adolescentes fossem maravilhosamente transgressivos, e vimos hoje, no maravilhoso exemplo da Maria, que o que para nós era transgressão, felizmente para eles é maravilhamento e desbunda, não é? Não se define contra, não é? A transgressão, eu percebi que era uma palavra maravilhosa na herança da Bell Hooks, era uma palavra que na adolescência de hoje perdeu sentido, desgastou-se, quer dizer outra coisa. Portanto, foi a entrevista em Aveiro foi maravilhosa porque só depois de eu lhes dar seca durante meia hora sobre... eles começaram a contar as coisas que gostavam muito e aí é que apareceram os comportamentos todos que eu achava que eram transgressivos, não é? Esta escola em Aveiro é uma escola que oficialmente é atribuída ao José Carlos Loureiro. José Carlos Loureiro foi quem teve a encomenda deste projeto da Fundação Carlos de Gulbenkian, que encomenda 2 projetos para quebrar as fronteiras entre as disciplinas artísticas, não é? E descentralizar o ensino artístico. Um em Aveiro e outro em Braga. De Aveiro encomendado ao José Carlos Loureiro, que é uma jovem estudante de arquitetura que trabalha lá no escritório, percebe isto também como uma oportunidade de invenção de si. Não é? A Maria Noémia Coutinho, que usa esta encomenda, este projeto, como concurso para a obtenção do diploma de arquiteto, em 1966. E o material que está aqui, vocês imaginem, quando o Paulo nos disse que havia uma coisa maravilhosa em Aveiro que eu não conhecia, nós não ficámos também muito contentes. Imaginem que os desenhos da Maria Noémia Coutinho estavam a 20 metros do meu escritório no arquivo da Faculdade de Arquitetura. Estão aqui, comparando as duas coisas, o que está construído é o projeto de fim de curso da Maria Noémia Coutinho, que é absolutamente maravilhoso. A Noémia, na memória descritiva, começa com uma pintura do Bruegel chamado Brincadeiras de Crianças. Diz que gostava de fazer uma escola onde pudessem acontecer todas estas formas de brincar. E é isso que ela nos devolve. Tenho a impressão que este projeto correu bem, continua a correr bem. Se vocês tivessem estado aqui há uma semana, tinham que este projeto mandou uma caminhonete cheia de adolescentes que deram um concerto. A festa devia ter começado há uma semana porque eles trouxeram a festa, e trouxeram a transgressão. O filme, nós fizemos o filme no dia em que eles estavam a dar um concerto, porque decidiram convidar, agora funciona como ensino articulado, e eles convidaram os colegas das escolas todas onde eles andam para partilhar a desbunda e o maravilhamento. Convidaram os outros colegas todos e decidiram dar um concerto. E nós, de repente, aqui parecia uma coisa, parecia combinada, até parecia mal. Andava o Aurélio e o Paulo Catrica com o microfone, e aquilo era uma escola de música em dia de concerto, era absolutamente maravilhoso. É um lugar que eu acho que engendrou uma felicidade partilhada por muita gente, e continua a ter esse maravilhamento. A regra, aquele mobiliário da escola, evidentemente também temos mesas, não é? Os estiradores são desenhados pela Maria Noémia Coutinho. A regra aqui era, eu empresto, mas não limpem.
Eles têm 50 anos de marcas de desbunda, está bem? Não façam aquela coisa palerma de apagar a alegria acumulada, não é? A última. Há aqui uma... que é uma escola para jovens neurodivergentes, onde a especificidade, seja dos adolescentes no espectro, seja dos adolescentes com dificuldades de aprendizagem, é utilizada exatamente da mesma maneira que nós utilizamos as especificidades dos outros adolescentes todos quando projetamos escolas. Não é? Como tornamos as especificidades indiferentes? Como incluímos isto? Não é? Sem ser especial. Não é preciso. Não é? São cidadãos como os outros, portanto, têm todos direito a uma adaptação. E o projeto é francamente extraordinário, dos Wolf Architects. E estamos aqui, no fim, na escola profissional, em todos aqueles momentos em que a sala de aula, agora, que já tínhamos visto muitas salas de aula que eram um bocadinho mais interessantes e mais resilientes e mais diversas do que aquilo que a gente esperava, em que a sala de aula imita o espaço de trabalho. E encontramos uma escola profissional desenhada por um trio de grandes protagonistas da arquitetura moderna. O Pierre Jeanneret, primo do Le Corbusier, antes de ir construir Chandigarh para a Índia, o grande engenheiro Jean Prouvé e o equipamento desenhado pela Charlotte Perrier. Portanto, máquina moderna, não é? Desenhado como entre a fábrica e o motor. Uma projeção no espaço de uma ideia mecanicista de progresso, praticamente, e de educação. A escola comercial, que se pode ver aqui, tem uma magnífica caixilharia pivotante que abre e permite que a brisa nos bons dias entre na escola. O resto é um corpo de fábrica. Continua a ser um sítio bastante humilde. Isto é Béziers, não é longe de Toulouse, no sul de França. Isto é o caixilho da sala de aula a abrir. E nós chegámos a esta escola, bastante bem conservada. Começámos a perguntar aos alunos o que é que eles achavam, se tinha mudado mais o currículo, a escola, como é que aquilo funcionava, e reparámos que os alunos tinham fresas com controle numérico. Isto são palavrões daqueles que os alunos da Faculdade de Arquitetura gostavam de ter. São daqueles brinquedos para fazer coisas, não é? A 3 dimensões controladas por computador, impressoras 3D. Estavam perfeitamente equipados e usavam computadores na sala de aula para fazer jogos. Eu perguntei-lhes: o que é que se passa aqui? A gente tem que ganhar a vida e o mundo é digital, é desmaterializado. Nós já percebemos que isto é, de facto, um ícone da arquitetura moderna. Portanto, aquilo não é uma fábrica, é uma imagem. E a imagem atrai pessoas como nós que fomos lá filmar. Esses são os clientes. E eles rapidamente, por necessidade, aprenderam de facto que o trabalho era outra coisa. Que o mundo se tinha desmaterializado de alguma maneira, se tinha digitalizado, e o que nós arquitetos achávamos que era, não é, um objeto máquina, tornou-se um projeto de imagem que a eles lhes dava muito jeito, e eles descobriram uma maneira de fazer a sala de aula trabalhar para eles. Não é? Portanto, o que nos abriu um bocadinho a porta, de facto, para pensar, não é? O exemplo mais evidente é aquele ali, que é uma escola de hotelaria, que é uma torre, e cada sala de aula é uma sala de aula por andar, é uma cozinha, é uma disciplina diferente, não é? Você vai
A cozinha francesa é no terceiro andar. A cozinha asiática é no quarto. Onde é que é a sala de exame? É lá em cima, que é o restaurante. E, neste caso, de facto, no fim disto tudo, a adolescência mudou, continua a mudar, provavelmente tem uma capacidade, de facto, é um sujeito histórico extraordinariamente potente que merece ser ouvido, não é? Com quem há imenso a aprender, e a sala de aula, de facto, não só há muitas e está em todo lado, como são muito diferentes e continuam em contínua mutação. Portanto, eu penso que, de facto, a sala de aula sobrevive, porque a sala de aula é um nó de uma rede muito maior que a escola. Portanto, de alguma maneira, peço desculpa ter demorado muito, mas espero que a viagem tenha sido divertida. Como perceberam, o Joaquim teve esta grande competência de transformar este espaço numa sala de aula também, mas uma sala de aula que está aberta a outras visitas e que queremos transformar também em ações de formação para muitos professores, para pensar o que é hoje a sala, o que é que pode ser hoje uma sala de aula, também usando este retrovisor, pensando a escola e sendo capazes também de nos espantarmos como fomos, de ir a uma escola em Aveiro e de repente à volta de uma lareira perceber que se pode construir também escola. O centro daquela escola é uma lareira do Conservatório de Aveiro, Carlos de Gulbenkian. Para não vos perdermos pelo caminho, porque sei que vão querer ver muitas coisas, pedia aos senhores ministros só para terminarmos de alguma maneira aqui, antes de passarmos depois então a um porto de honras, que se chama assim, não sei se há porto, mas logo se vê. Mas antes de atravessarmos outra vez estes 60 metros, terminar com agradecimento mais uma vez ao Joaquim, à Garagem Sul, Centro de Arquitetura e à Fundação aqui, desculpem, ao Centro Cultural de Belém, caro Elísio, caros amigos, Margarida, Madalena, está ali Madalena, e o meu querido Delfim e a toda a equipa deste espaço que nos acolheu e nos acolhe também aqui hoje, mas queria hoje deixar um especial agradecimento, como há pouco eu também referi, a todos os parceiros que se deslocaram, e já vi que veio gente de Viana do Castelo, ou de Faro até aqui, e Bragança, eu sou de Bragança, de maneira, e o Joaquim também, de maneira que permitam, até aqui, parceiros que são das autarquias, excelentíssimos autarcas, vereadores e presidentes de Câmara, parceiros que são de instituições culturais, diretores de museus, diretores de teatros, das direções de departamentos de cultura ou de educação de tantas instituições, de tantas escolas, diretores de escolas, professores, alunos. Fico muito contente por ver jovens sempre também neste ambiente, porque, como eu repito muitas vezes, não são o futuro, e era bom mudarmos eles são já o presente. E esta parede de 60 metros mostra isto, esta parede é deles, foram eles que a construíram, obviamente também aqui a estipulação com o comissariado da exposição. E, aliás, veem pela exposição, e o Joaquim sublinhou isso, muitas entrevistas à forma como os alunos vivem aquela escola, e isso é talvez das coisas mais importantes, porque é este olhar e a voz dos adolescentes que é trazido também para dentro, e não apenas da arquitetura na sua imagem, como também o Joaquim disse. Queria agradecer muitíssimo a cada um de vós. Esta Bienal é o primeiro ano, esperamos que tenha uma longa vida, iremos celebrá-la, como dizia, não sei se com um porto ou outra coisa qualquer, mas acima de tudo dizer da nossa felicidade de estarmos convosco e podemos co-construir convosco este lugar que é um país,
um território que celebra as artes para a infância, para as infâncias no plural, que nós também as trazemos, e para a juventude, com todas estas diferenças e construções contínuas que são feitas da adolescência, da juventude, da infância, das crianças, e que precisamos de dignificar, valorizar, repensar, para que as instituições culturais percebam como é que a programação educativa e com impacto social pode acontecer e, por outro lado, como é que as escolas se assumem como centros culturais, como polos culturais no seu quilómetro quadrado. Para fazer também esse agradecimento, e, mais uma vez, repito, nada disto seria possível sem este apoio contínuo dos dois ministérios com quem trabalhamos e de uma equipa maravilhosa no Plano Nacional das Artes que está espalhada aí pela sala, a quem agradeço muito. Senhores Ministros, vão ter fechado este dia. Está fechado. Então, não vamos fechar. Sabemos que está Porto, mas há muita honra. Há muita honra, haverá honra, mas mais de tudo, a Bienal está aberta, não se esqueçam, até junho. E, portanto, espero que vejam e possam usufruir de muitos destes espetáculos, propostas, são muito diversificadas, participem delas e agradeço a todos os que nos permitiram que elas existam e que agora estejam à disposição uns dos outros. Esta ideia de que precisamos mesmo de cada um para a cultura de todos, eu julgo que hoje era isso que queríamos aqui também celebrar. Muito obrigado.